D, seguido de um ponto a meio da linha, como convém, depois um S, um ponto, depois F, O, R, em seguida tu, na, E, depois val, ponto, pá, PA, ternos, X, com ponto, um V com um ponto e um P. Certo? Começamos pelo fim. Ex votum posuit significa que colocou de livre vontade. E, portanto, cá está a colocação de este pequenino monumento no larário familiar, onde as pessoas iriam, os senhores da casa e os seus familiares, quando passavam, invocavam esta deusa, que é a deusa Fortuna. O D e o S, que estão no começo, significam Deae Sanctae, a santa deusa Fortuna. Provavelmente no agradecimento de um ato importante da sua vida em que a deusa, tendo sido invocada, ajudou, ou então para que diariamente esse apoio da deusa, e que nós não gostaríamos que a deusa Fortuna nos ajudasse todos os dias, era realmente muito melhor. Mas aqui temos uma outra coisa extraordinariamente interessante para nós, que é a indicação do dedicante, que é, de certeza, o dono da casa, a pessoa mais importante da casa, que tem como família a ocupá-la a família Valéria. V-A-L são as siglas de neste caso Valérios, que é Valérios Paternos, quem mandou fazer esta inscrição. Para além disso, na parte superior deste altar, nós temos uma estilização vegetal. Não é propriamente uma palma, é quase de certeza o teixo. O teixo, que é uma planta hoje em vias de extinção, mas que no tempo dos romanos era extraordinariamente importante, porque era uma árvore totémica. Servia para proteger o defunto no além e, por outro lado, era quase de certeza também uma forma de a deusa Fortuna proteger esta família. Deste lugar marcado pelo símbolo cristão, temos uma visão ampla de uma cidade romana de antigamente. Tongóbrega, atual aldeia do Freixo, em Marco de Canaveses. Não vemos toda a cidade, mas perante nós está o Fórum, a praça principal, o centro do poder económico, político e religioso. As estruturas estão tapadas com folha de zinco, um arranjo provisório com muitos anos para proteger da chuva e do sol. Em poucas décadas, a paisagem mudou. Quem passasse por aqui não reconheceria agora o lugar. Antes eram campos agrícolas pertencentes a vários pequenos proprietários e algumas pedras reaproveitadas a servir de divisa das terras. As oliveiras lembram essa fase, mas também condizem com a Tongóbrega dos romanos, para quem o azeite era muito importante. As escavações arqueológicas começaram nos anos 80 do século XX e, pelo que se percebeu na altura, tinha sido encontrado algo realmente importante. Meia dúzia de anos depois, já 50 hectares de terreno estavam classificados como monumento nacional.
No fórum também estavam instaladas as termas públicas. A Natácio, a piscina ao ar livre, construída no século II, já corresponde a uma fase mais moderna do projeto termal. À volta da área de banhos ainda é visível o intrincado sistema de canalizações e os fornos de aquecimento das águas. Um grande número de servos cuidava dos fornos que alimentariam a piscina de água quente, o caldarium. Os habitantes de Tongóbriga viviam com os mesmos luxos de outra qualquer cidade romana. Os primeiros habitantes seriam populações da região que foram reencaminhados no seu trabalho, na sua tarefa, muito como pedreiros, com certeza, orientados com certeza por gente que veio, não sei se de Itália, mas com cultura claramente romana. Portanto, do que nós podemos dizer, a falar latim e com uma cultura claramente marcada a partir de Itália, do que é hoje a Itália. O que é que eles faziam? Qual era o meio de vida? Numa estrutura romana como esta, numa cidade nova, isto é uma estrutura nova, urbana, a vida não seria com certeza muito diferente do que era nas outras cidades de todo o Império Romano, com certeza com as adaptações que aqui haveria. Nós estamos com uma construção intensiva de granito, portanto há aqui um trabalho de pedreiro. Os romanos encontraram este lugar habitado. Do que havia, resta-nos o balneário castrejo da Pedra Formosa, como é conhecido. Foi esculpido no afloramento granítico e abastecido de água de uma fonte situada no alto do monte. A chegada dos romanos ao Freixo foi confirmada no final do século XIX, quando se descobriu na borda de um poço uma pedra dedicada ao gênio protetor de Tongóbriga por um tal Flávio. Até então, a pouca documentação chamava a aldeia antiga Cidade de Mouros. Tongóbriga não está completamente à vista. Atrás da cortina de árvores e vegetação rasteira, toda esta área confinante com um dos lados do fórum pode ter mais a revelar do que antigas atividades domésticas e restos de equipamentos perdidos na paisagem. Durante séculos, os habitantes da aldeia viveram sobre a cidade romana. Numas memórias setecentistas, o padre da paróquia alude à existência no passado de uma mesquita que deveria ser grande a julgar pelas ruínas. Mas o passado ficou longe. Para todos, importava apenas ser a terra fértil. Há aqui uma quantidade de água assinalável e que faria com que estas zonas fossem produtivas. Sem dúvida que também temos que pensar que há uma continuação da utilização da madeira, do carvalho e do castanheiro, que aqui eram intensos, fortes, e com certeza que tinham já um crescimento milenar, diria, e que garantia que a construção também fosse muito bem feita. Digamos assim, naquilo que nós podemos dizer, a conjugação entre o granito e a madeira. A vida de Tongóbriga durou 5 séculos. Acompanhou o auge e o declínio do Império de Roma e enfrentou forças e debilidades conjunturais da própria Ibéria até ter atingido o estado de ruína. Durante algum tempo o lugar serviu, acomodou outra gente, alterado, mas ainda assim sobrevivente, até que no século XIII dá-se a grande destruição de espaços, estruturas e edifícios e até as abóbadas das termas se desmoronaram. Outra era começava. Mós, acumuladas numa casa de um dos bairros residenciais. O espaço habitacional espalha-se por cerca de 10 hectares, o que faz de Tongóbriga uma cidade já de dimensão média. As várias camadas que a história pode ter. As casas respeitavam as normas clássicas e eram de construção competente, com boa pedra de granito, talhada por profissionais. Ainda não há muito tempo, a área habitacional era conhecida como a Pedreira. As alterações provocadas por mudanças de nível do solo, revolvimento de terras, por derrocadas e aterros, não nos mostram a verdadeira dimensão das casas, mas ainda é possível ver restos das canalizações. Quando não há escavações, o tempo é usado para limpar os espaços e fazer restauros, uma tarefa que o Sr. Monteiro gosta particularmente. Às vezes é como montar um puzzle. De tanto arranjar muros e participar em escavações, já pensa como um romano construtor. E essa massa serve para quê? Para pôr no... Para pôr no restauro.
segurar a pedra. Mas pode pôr cimento, ou pode? Não, cimento não utilizamos, claro. Apesar de algumas casas terem as fundações visíveis, o que está escavado representa uma parte ainda pequena da área habitacional. Há muito mais por descobrir. Falta encontrar, por exemplo, as residências mais ricas que deveriam estar junto ao fórum. Com tanta agricultura, tanto remeximento de terras, pedras trocadas de sítio, torna-se por vezes difícil delimitar espaços e perceber a função que tinham. Mas com o recurso a medições, fotografias no terreno e outras informações fornecidas pela arqueologia, é possível fazer a reconstituição virtual de um grupo de casas. Esta é uma casa, uma domus, como chamamos, da zona habitacional romana. Esta casa tem uma planta clássica, tradicional, é estruturada em torno de um tanque de água central, nós chamamos implúvio, e corresponde também a todo um conjunto de salas, em que também uma central será a sala muito ligada à questão das refeições, uma sala principal, que nós chamamos triclínio, e depois todo um conjunto de compartimentos, um deles com um poço interior na própria estrutura de cozinha, e esta é a estrutura clássica que se vai desenvolver nesta zona habitacional que escavamos parcialmente e que nos permite ter uma leitura relativamente ampla da cidade e do espaço habitado da própria cidade. O poço da casa sobreviveu até hoje, apesar das mazelas. Algumas peças soltas juntaram-se neste compartimento que foi noutros tempos uma cozinha. Visto de cima, este conjunto de casas seria assim, não muito diferente de um bairro de hoje. A grande abertura no teto indica a existência de um implúvio, um tanque que servia para recolher a água das chuvas. Ainda hoje se pode inquirir da razão que levou Roma a implantar a cidade num lugar que na altura seria remoto, não possuindo nem minas nem pedreiras. Não há respostas, a não ser as possibilidades óbvias. Estratégia política, a proximidade de um grande rio como o Douro, boas ligações viárias, mão de obra abundante. Em toda a região era possível encontrar bons artesãos, experimentados no convívio com os romanos. Daí que se perceba a qualidade de algumas das construções, cujos vestígios chegaram até à atualidade. A construção dos edifícios que definiram a cidade ocorreu principalmente entre finais do século I e início do século II. Um azulejo moderno cravado numa pedra antiga. Quando começaram as escavações na aldeia do Freixo, foram recolhidas e armazenadas as pedras escritas, ou objetos do cotidiano com interesse histórico. Até um marco miliário apareceu misteriosamente dentro de uma casa. Um dia farão parte de um museu que conte como era a vida destes habitantes da cidade de Tongóbriga. Há peças de casa rica e objetos utilitários que toda a gente possuía. Existem caixotes de cacos recolhidos nas várias escavações, guardados até melhor oportunidade de estudo. Todos os dias é possível ver passar o Sr. Monteiro de carrinho carregado de material para acudir a mais uma urgência ou ajeitar outro murete. O dia-a-dia da aldeia do Freixo não tem mistério nem relevância. É em tudo semelhante ao de outras aldeias espalhadas pelo interior do país. A população escassa está envelhecida. A tendência que parece natural é estas terras ficarem cada vez mais desertas. O centro da aldeia tem poucos moradores novos. As casas foram herdadas e quem pode não se desfaz delas. Mesmo quem pretende construir casa no Freixo, escolhe os lugares mais afastados, quase junto às saídas do monte. No entanto, o Freixo mudou nas últimas décadas. Algo se passou que agitou a terra.
a arqueologia veio meter-se nesta vidinha pacata e confrontar as pessoas com o seu passado, do mais antigo ao mais próximo. A Rua dos Judeus recorda, por exemplo, a chegada dos almocreves de Trás-os-Montes, que todos os anos montavam tendas para os seus comércios nesta rua. Nunca falhavam. Ao que consta, eram todos judeus. Atualmente, quando é preciso, vai-se às compras a Marco de Canaveses, a cerca de 5 km, ou ao Porto, cerca de 50. Só é preciso ter carro. O convívio com o passado trouxe uma novidade à aldeia. Juventude e algum receio sobre o que iria fazer gente estranha numa aldeia onde imperava a pedra e os velhos costumes. Quase de um dia para o outro começaram a aparecer rostos novos no meio das ruínas da decrépita Tongóbrega, outros hábitos, muita chilreada e um interesse às vezes mal compreendido pelas pedras. Para que tanto andam para baixo e para cima interessados nestas pedras partidas, dizia um ou outro morador mais agastado com a persistência que punha os arqueólogos no desenterrar de coisas. Estariam à espera de encontrar uma panela de ouro? Além dos arqueólogos, apareceu um pouco mais tarde a Escola Profissional de Arqueologia, já nos anos 90 do século passado. Ocupa paredes meias com os poucos moradores o espaço deste monumento nacional. Durante as férias, tudo parece regressar à paz do antigamente. Mas nesses meses de verão há quem sinta a falta da agitação juvenil que pelo menos mantém viva a aldeia. E para os estudantes há um benefício. Tem a arqueologia bem ao pé da porta de aula. A maior parte das escavações é feita por alunos. Aprendem praticando. E mesmo com pouca experiência, uma coisa já sabem. Basta uma ausência mais prolongada e começa a vegetação a crescer viçosa onde não devia. Recomeça a limpeza do terreno. Depois, é pôr em prática as técnicas aprendidas nas aulas. Como e onde usar o colherinho, o pico e o pincel, a desenhar um perfil, 1001 coisas que depois se fazem naturalmente. Ao fim de 3 anos estarão prontos para exercer a profissão de assistente de arqueólogos, assim haja emprego, pois ruínas não faltam. Neste momento estão a limpar uma área que já foi escavada anteriormente, numa faixa de terreno entre um dos caminhos de acesso à aldeia e a Estrada Nacional. A maioria dos alunos vem de lugares perto do Freixo, alguns do Porto e outros de mais longe. Poucos tinham tido contacto com a arqueologia. Os trabalhos de campo são sempre os mais desejados, mas nem sempre é fácil aguentar estas tarefas tão parecidas com a agricultura, como cavar, carregar carrinhos, ou cortar mato quando o calor aperta, ou quando o frio, que aqui é bravo, se torna insuportável. Mas tem as suas compensações. Sabem que aqui morou gente quando nem sequer existia Portugal. Iniciais de um nome de família, uma data, 1885, e um galo. Boa construção, fachada simples, mas bem decorada. Vista assim de fora, só podia ser a moradia de um lavrador de poças. É uma casa imponente, construída ao gosto do seu tempo e vizinha de ruínas que também foram casas, mas romanas. São vizinhos que nunca se chegaram a encontrar. É a linha do tempo. Quanto à cidade de Tongóbrega, até hoje se ignora quando morreu. Não sabemos. Sabemos pela escavação, sabemos que há estruturas que, derrocada de algumas estruturas, temos algumas datações. A zona das termas, por exemplo, a zona das abóbadas, a zona da cobertura da zona de serviço, sabemos que caem depois de meados do século XIII, porque encontramos materiais debaixo das estratigrafias sob os materiais derrubados.
temos, em alguns casos, identificação de utilização de casas, por exemplo, até ao século VII. Por materiais também encontramos. Mas não sabemos exatamente como é que ela desaparece. Eu digo desaparece porque, de facto, quando no final dos anos 80 do século XX iniciamos os trabalhos, tudo isto eram campos agrícolas. O Fórum era um belíssimo campo de milho, as termas eram uma zona de olival, as zonas habitacionais e as necrópolis eram zonas de plantação de oliveiras e algumas até de plantação de produtos hortícolas, outras plantações de árvores. Portanto, não temos exatamente, não podemos dizer como e quando é que ela desaparece. Nos anos 20 do século XVIII, um viajante que passou pelo Freixo falou de um monte com uma mesquita dos mouros em forma de capela dentro de um arco alto com uma claraboia no teto, mas já em ruínas. O viajante, Francisco Krasbeck, também disse que por todo o monte se via indícios de habitações dos mouros e dele terem tirado muitas pedras com letreiros de que existe uma no centro da igreja. Na aldeia do Freixo não são apenas ruínas romanas que se podem encontrar. Aqui, por exemplo, morou gente da terra ligada à agricultura, destino que foi da maior parte dos habitantes do Freixo. Quem trabalhava à jorna já se foi embora há muito tempo. As casas ficaram assim, cada dia mais arruinadas. E há também pequenas leiras que ficaram abandonadas. É a vida. Quanto à igreja referida pelo viajante, um pouco modificada, ainda existe. E no mesmo lugar de um antigo templo paleocristão. Escavações feitas há uns anos descobriram no seu interior um mosaico romano. Quem sabe se por baixo de tudo isso não estará ainda por achar um qualquer santuário romano dedicado à deusa Santa Fortuna.